Hora do Enem no ar! Lembra que ontem eu disse que o programa tava demais? Pois hoje não tá diferente. De cara, pensa comigo. Redes sociais e literatura. Essa mistura pode dar certo? Quem explica é Heloísa Daú, gerente de marketing da editora Intrínseca. Falando em conexão, no segundo bloco, a jornalista Luísa Brasil fala sobre o desafio de escrever sobre moda, comportamento e consciência social para a internet. Para finalizar, que tal um papo sobre games? A escritora Simone Campos conta tudo sobre os desafios de traduzir jogos eletrônicos e sobre sua carreira como autora. Renatinho, aperta o start e roda a vinheta! Essa juventude de hoje em dia só quer saber desse tal desse aparelhinho. Desgruda o joio desse celular e vai caçar um livro. Não segue não que eu não sou Twitter. E outra, hein? Eu tô aqui, ó. Mas eu tô, várias leituras estudando a Vera. Hashtag insolente. Calma! Tá achando que não tem como aprender sobre literatura e língua portuguesa pelo celular? A nossa convidada prova que dá. Ela é gerente de marketing da editora Intrínseca e conta pra gente como as redes sociais podem servir pra estimular o gosto pela leitura. Vem pra cá, Heloísa Daú. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente o que a literatura e a língua portuguesa têm a ver com as redes sociais. Acho que tem tudo a ver, né, Landy? A literatura é a arte de compor textos e as redes sociais, elas são uma forma de compartilhar o que a gente sente. Antigamente, a gente compartilhava como? A gente conversava, a gente mandava cartas ou a gente ligava para as pessoas. As redes sociais apareceram aí como uma nova forma da gente compartilhar o que sente. A literatura faz parte disso. A empresa que você trabalha criou uma conta no Snapchat. Por quê? Lá na Intrínseca, quando o Snapchat foi lançado, a gente começou a ver e usar mesmo, assim, como experiência de usuário. E percebeu que tinha muita gente jovem, né, e que não tinha nenhuma editora atuando com frequência. E aí a gente começou a postar conteúdos diferentes todos os dias. E foi muito legal, porque a gente teve um retorno, assim, imediato. E com as pessoas gostando muito e assistindo a gente como se fosse, na verdade, mini seriadinhos, assim. Todo dia, 3, 4 minutos, a galera assiste o povo lá da Intrínseca. Como vocês decidem o que vai ser postado no Snapchat? Então, no início a gente não sabia muito, porque é tudo teste, né? Então a gente fazia mais ou menos uns bastidores do que rolava na Intrínseca e principalmente com relação à produção de livro. Depois a gente começou a perceber que a galera estava gostando muito quando a gente tinha umas coisas mais fixas. Com isso, a gente resolveu criar a programação. E a programação do Snap lá da Intrínseca, ela é feita a partir do apresentador. Aí surgiu o primeiro programa fixo, que é o Papo Nerd no Estoque. E quem gosta desse universo se identificava na hora, assim, foi um sucesso absoluto, muito rápido. Então, todos os programas são criados em volta dos apresentadores, porque a gente acha que isso traz verdade. E aí fica mais fácil a identificação. E que programas estão no ar agora? A gente tem no Snap programa segunda, quarta e sexta. E no Stories, programa todo dia, menos quarta ainda. Segunda-feira, a gente tem no Snapchat o Bastidores da Intrínseca, que eu apresento. E a gente fala sobre o que rola dentro de uma editora, tira dúvida dos leitores, responde as perguntas mesmo com a hashtag. No Stories rola o A Culpa é das Estrelas, que é um programa onde a Letícia, lá do marketing, ela mistura livros e astrologia. É muito legal. Terça-feira, a gente tem no Stories 2 programas que revezam quinzenalmente. Um é A Hora do Crime, com o Josué, que ele fala sobre os livros trilhas policiais da editora. E o outro que reveza é o Tudo que Você Precisa Saber Sobre. A editoria literária explica um pouquinho e fala sobre os livros premiados, né, que são considerados mais difíceis, vamos dizer assim. Quarta-feira, a gente tem o Nina Loves, que é um programa no Snap, onde a Nina, que é da editoria de ficção estrangeira, fala sobre os romances da editora, por todos os tipos de público e idades. Na quinta-feira, a gente tem mais 2 programas que se revezam quinzenalmente, que são a Tia Carol dos Livros Bonitos, que fala, na verdade, da produção do livro, que verniz que entra, que acabamento, o que você coloca na capa, que um pessoal de produção. E também um outro programa que é o Bafão Literário, onde a gente conta todas as fofocas do mundo literário, 2 personagens dos livros da Intrínseca. Finalmente, para fechar, sexta-feira a gente tem um programa no Stories que fala um pouquinho do que é boa do fim de semana, né? As coisas culturais rolando. E
os 3 mais da Intrínseca. Um resumo das notícias, um resumo dançante, que tem sempre muita música, sobre tudo que rolou, que bombou durante a semana nas redes da Intrínseca. E como tem sido a reação do público? Ah, é maravilhoso. Tem, por exemplo, a Bienal do Livro. E toda a galera que faz programa durante a Bienal era super parada, assim, nos corredores, falando, eu vejo você no Snapchat, eu vejo no Snapchat. Gente, que loucura, acho que eu assisto mesmo, né? E a gente tem relatos muito bacanas da galera com o celular, com o print lá do livro, assim, do que a gente falou, falando, eu quero esse livro aqui que fulano indicou no programa tal. Então, é muito efetivo, assim, a gente ficou muito impressionado com como pode ser, não só funcionar, mas você ter uma venda direta, né? Porque o objetivo inicial era uma coisa mais institucional, não tão voltado para a venda. Agora, você é formada em publicidade e propaganda, trabalha com marketing. O que essa área tem a ver com literatura e língua portuguesa? Olha, de novo, acho que tem tudo a ver. Porque o marketing é o quê? É, na verdade, uma reunião de estratégias e táticas para você agregar valor a uma marca ou um produto e apresentar esse produto ou marca para um público final. Para você fazer essas estratégias e essas técnicas, essas táticas, você precisa de pesquisa, muita conversa e, principalmente, campanhas publicitárias. E tudo isso passa pela língua portuguesa, né? Pela literatura. Você precisa ter isso muito acertado, isso muito claro na sua mente para você poder apresentar um produto. Então, o português é soberano, assim. Aí, acho que não é nem exatamente só para editora, né? É para todo o departamento de marketing, toda a empresa. Assim, português, crucial. Agora, voltando pro Enem, o candidato que gosta de ler, ele tem uma certa vantagem? Claro! Aliás, qualquer pessoa que gosta de ler ou que tem interesse em ler tem uma vantagem em tudo na vida, né? Porque ler ajuda muito não só a gente a entender o que as pessoas estão falando, a interpretação de texto, mas também a gente se comunicar melhor, né? E o Snap e os Stories, dá pra usar pra estudar pra prova? As redes sociais são um filtro, né? Então, se você seguir matérias que você gosta, ou professores, aulas, até uns panoramas gerais, assim, do mundo, sobre assuntos culturais, acho que você consegue encontrar ali matérias de um jeito fácil de você estudar, sendo que, né, no celular, assim, na palma da mão. Acho que facilita muito. Heloísa, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado mesmo, a você. Viu? Agora a gente fala de um setor pra lá de importante, a moda. Tá pensando que é só roupa? Que nada! Do plantio do algodão, passando pela criação das fibras, até chegar na vitrine, a moda gera muitas oportunidades. É a segunda maior empregadora da indústria de transformação. Só perde para o setor de alimentos e bebidas juntos. É a segunda maior geradora do primeiro emprego do brasileiro. Também mexe com a cultura, o comportamento e a consciência social. E quem fala melhor disso é a jornalista Luísa Brasil. Seja bem-vinda. Olá. Tudo bem? Tudo bom, tudo certo. Seja bem-vinda. É um setor muito importante, né? Com certeza, sem dúvidas. É um setor que engloba muita coisa, enfim. As pessoas estão acostumadas a falar do estilismo, mas tem muitas profissões e muitas oportunidades, né? Luísa, você trabalha com moda, que tem um diálogo estreito com o universo pop. Assim como os esportes e a TV, as pessoas acham que o sucesso é mais fácil. Não é bem por aí, né? Não, as pessoas estão meio que enganadas ainda com esse universo de moda, né? Porque tem um fascínio muito grande, né? As pessoas se deslumbram muito que é só luxo, riqueza, glamour, né? Mas tem muito trabalho, tem todo um bastidor que exige muito esforço, exige muito conhecimento e muita informação, né? E de onde você começou? Você fez faculdade de jornalismo primeiro, é isso? Pois é, eu sou formada em jornalismo, fiz comunicação social pela PUC-Rio, né? E aí eu fiz alguns cursos de moda para me aprimorar. Então, fiz cursos fora, cursos no país, em faculdades, de extensão e pós-graduação. Então, moda vem como um conhecimento complementar na minha carreira. E vem cá, tudo que você aprendeu na escola e na faculdade, o que você tem usado hoje em dia? O hábito da leitura, né, o acesso à informação, porque moda, mais do que você se vestir bem ou fazer roupa, né, você tem que entender o contexto do seu país, o contexto social, econômico, né, para você conseguir trabalhar desenvolvendo coleção, para você trabalhar com informação, com conteúdo de moda, tudo isso é muito importante. E isso eu aprendi, com certeza, na escola, né, o professor falando ali, leia, se informe, né, não leia só um veículo, tente ter vários pontos de vista, várias opiniões, enfim, tente entender um pouco do que está acontecendo no seu país. E você tem um blog? Como surgiu? Pois é, eu tenho um blog que é o Mequetrefismos,
É um nome difícil, mas enfim, as pessoas já se acostumaram, meus leitores. E surgiu mesmo que do meu trabalho com a moda, que eu trabalho como jornalista e faço trabalhos online para blogs de outras pessoas, trabalho, enfim, para marcas, né, veículos. Então, assim, todo o meu repertório foi online. E eu falei, se eu trabalho para algumas pessoas com conteúdo de moda, por que eu não faço, então, o meu espaço, né, de falar sobre moda, representatividade racial, que é outro tema muito importante para mim também, né? Eu já escrevia para um outro blog, que era o Modices, da Carla Lemos, que falava sobre representatividade racial, e aí dali eu consegui transformar tudo isso em moda, em lifestyle, enfim, em toda uma proposta que falasse sobre a minha cor e sobre, enfim, e pessoas que não estavam sendo representadas nesse ambiente. E para quem está estudando, rede social não atrapalha? Bom, eu acho que tem que fazer uso sábio das redes sociais, né? Porque, assim, administrar o tempo, né? Enfim, porque a rede social pode ser um aliado também, né? Dá para você pegar informações muito interessantes, dá para você, enfim, se informar também, saber por veículos e mídias independentes também sobre muita coisa que não é publicado em grande escala, né? Mas o que eu sempre aconselho é que, assim, tem que saber a hora de estudar, a hora, enfim, a hora certa para tudo. E para o jovem que vai fazer o Enem, você tem alguma sugestão? Além do estudo, né, que todo mundo fala, estude muito, eu acho que é importantíssimo você ter uma preocupação com sua saúde mental, né? Você fazer uma meditação. Pode parecer bobagem, pode parecer frescura, mas não é. Eu acho que a grande questão do vestibular é a tensão, é o lado emocional que fica muito abalado, muito prejudicado. Então, assim, você se concentrar em você mesmo, fazer exercícios de respiração para ansiedade. Eu acho que tudo isso ajuda a você obter resultados melhores. Luísa, a faculdade era o que você imaginava? Olha, a faculdade foi além do que eu imaginava, foi uma surpresa muito positiva, principalmente a questão de fazer jornalismo, né? Porque mais do que estar com pessoas que fazem moda, eu consegui ter conhecimentos complementares de amigos que estudavam esportes, que queriam fazer jornalismo internacional, enfim, outras áreas. Então, isso ajudou muito a complementar mesmo o conhecimento de cada um, né? E eu passei 8 períodos lá na PUC, enfim, eu até fui de um momento que o jornalismo estava ali em pauta, na questão do diploma ou não diploma, né? Mas hoje em dia a gente vê a importância, né, de você ter uma formação de jornalismo, inclusive quem decide trabalhar com redes sociais, com a coisa do ao vivo, as transmissões cada vez mais em alta, né? Então, assim, foi muito... Hoje em dia eu vejo o quanto foi importante eu ter aprendido na faculdade técnicas de escrita, né? Aprender a realmente entrar no estúdio, fazer uma edição, né? Narrativas, aprender a fazer locução. Tudo que eu falo assim, nossa, mas eu não quero fazer faculdade de rádio, por que eu tô fazendo locução, sabe? Mas hoje em dia o quanto isso é importante pro meu trabalho. Eu vejo que com toda essa ascensão das redes sociais e você, ser uma pessoa pública que tá ali nos aplicativos, fazendo stories e tudo mais, e você vê o quanto eu consigo colocar ali no meu dia a dia as técnicas de jornalismo aplicadas, né, nos meus trabalhos e também nessa vivência minha com redes sociais. E tem muita diferença da faculdade para o mercado de trabalho? Olha, tem diferença, sim, bastante, né? Eu acho que faculdade, você tá ali aprendendo a técnica, ali é um espaço que você não é para ter medo de ter dúvidas, né? Eu acho que ali você realmente tá para ser acolhido pelo professor, enfim, pelos amigos também, né? E quando você vai pro mercado de trabalho, você tem que ser um pouco mais assertivo, né? E muitas das vezes a decisão tá contigo e você tem que, mais do que lidar com técnica, lidar novamente com a questão emocional, com prazos, né? Com compromissos, responsabilidades, reuniões, lidar com diretores, enfim, com pessoas com um cargo hierárquico muito maior do que o seu. Então, eu acho que isso que é um momento diferente. Então, não dá pra você chorar, de repente, na frente do diretor ali da empresa porque você não conseguiu entregar o trabalho no prazo, né? E como às vezes eu vejo que é um hábito na faculdade, as pessoas estão ali e ficam chorando para professor, que não conseguiram fazer o trabalho a tempo, mas trabalho não, tem uma responsabilidade que é grande, assim como a faculdade, né? E você realmente tem que lidar não só com a técnica, com suas habilidades, mas também com o seu lado psicológico, que vai ser provado ali, vai ser posto em prova todo dia, toda hora, todo momento. E vem cá, você já escrevia pro blog enquanto estava na faculdade?
Olha, na verdade, quando eu ainda estava na faculdade, as redes sociais ainda eram um caminho, assim, muito nebuloso, né? Ainda não tinha a maioria das redes sociais que hoje em dia a gente tem, né? E eu escrevia muito para online, fazia todos os meus textos muito formatados para online, só que eu ainda não tinha o blog. Né, escrevia para outras pessoas, escrevia crônica, e eu ainda tinha, assim, a vontade de trabalhar num grande veículo, né, de moda, mas eram os veículos impressos. Então, assim, eu comecei realmente a me adaptar com a coisa da web na faculdade, isso foi muito interessante, toda essa transição, porque todo mundo viu essa transição, não só eu como aluna, mas também os professores, né, enfim. E eu consegui desenvolver realmente essa técnica mais pro online, que são textos um pouco menores, um pouco mais objetivos, enfim, textos também para redes sociais, e tudo isso eu fui aprendendo na faculdade, e a faculdade também foi aprendendo, e todo mundo foi aprendendo junto, sabe? Luísa, além de escrever, você também gosta de ler? Eu acho que ler é fundamental, assim, independentemente de profissão, do que você quer seguir na sua vida, ler é fundamental, e eu gosto muito, né? E além, assim, de ler sobre moda, que eu acho muito importante para minha área, eu gosto muito de pegar outros segmentos, enfim, eu tenho outros interesses também, porque eu acho que tudo isso ajuda a expandir o conhecimento. Agora, logo depois que você saiu da faculdade, o blog foi o seu primeiro trabalho? Trabalhar com blog foi o meu primeiro trabalho. Não foi o meu blog pessoal, mas eu comecei trabalhando com um blog de moda, né? Um blog de moda chamado Rio Etc., que cobria moda de rua no Rio de Janeiro. E eu comecei a realmente fomentar o conteúdo do blog e fazer redes sociais, naquele inicinho das redes sociais e tudo mais. E foi da onde eu comecei a trabalhar com marcas, em blogs de marcas, comecei a fazer, enfim, jornalismo online, de moda. E aí eu fui migrando para esse momento do conteúdo de moda no online e não parei mais. Muito obrigado pela sua presença e toda a contribuição, Obrigada. tudo que você trouxe pra gente. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado. Ela traduziu A Garota no Trem, olha que coisa linda, e é uma das tradutoras de Twin Peaks, que ainda dá aula de tradução para games. Então seja bem-vinda, Simone Campos. Oi, tudo bem? Opa! Vamos começar pelo começo. De onde surgiu essa história de tradução de games? Como assim? Bom, na verdade a gente chama de localização para games. Geralmente é do inglês para o português, mas há casos hoje em dia em que a gente traduz do português para o inglês. E hoje em dia o mercado está crescendo muito, porque agora os jogos não são mais tão distribuídos em lojas, não tem que imprimir uma embalagem. Você pode ir no Steam, por exemplo, e comprar um jogo online. E vem cá, por que o termo localização de games assim? É mais uma especialização dentro de tradução. E por isso as pessoas, para se distinguir lá dentro, dizer qual é o meu nicho, elas dizem, eu faço versão. Isso quer dizer que eu traduzo do português para outra língua, geralmente inglês. Ou então, eu sou tradutora intérprete, eu faço tradução simultânea, como a gente vê no Oscar, por exemplo. Mas vem cá, os próprios gamers usam muitas gírias do inglês no seu cotidiano. Isso é um desafio para o tradutor? Pois é, quando você é um gamer e você vira um tradutor de games, você tem que se acostumar a não usar termos como raidar, lutear, enfim, essas coisas que a gente usa coloquialmente, verbos inventados, meio traduzidos do inglês para o português, a gente tem que usar uma norma mais culta, né? Dá uma portuguesada, né? Realar. Não, na verdade, por exemplo, HP, as pessoas falam isso coloquialmente, que quer dizer health points, pontos de vida. A gente traduz geralmente como PV. Pontos de vida. Vem cá, de onde surgiu esse interesse pela tradução de games? Eu sou jogadora desde pequenininha. E leitora também, de literatura, todo tipo de história. Eu gosto muito de narrativa, gosto muito de ficção. E por causa disso também me ambicionei me tornar uma escritora, desde pequenininha. E tem algum jogo em especial? Eu gosto muito de vários gêneros mesmo, assim. Tanto de luta, tiro, puzzle. Eu gostava muito de jogar Tetris quando eu era criancinha. Também um jogo chamado Sokoban, tudo isso era de jogos de raciocínio matemático e lógico, né, com blocos. E aí depois começou a parte de linguagem mesmo. Lá pelos anos 90, teve um boom daquele tipo de jogo adventure, que chama, que era com muita história e você tinha que entender o que estava acontecendo para prosseguir.
Depois disso morreu um pouco, mas virou tipo Lara Croft, Duke Nukem, que eu também joguei muito. Foi um grande momento de eu aprender inglês, porque eu tinha que olhar no dicionário, não tinha internet direito ainda, gente, e ficar olhando até entender o sentido. E qual a diferença entre traduzir textos de jogos e traduzir outros textos como literatura, por exemplo? Geralmente o texto de jogo vem muito fragmentado, todo picotadinho. Por exemplo, fulano encontra um tipo de arma, aí o programa vai substituir aquele tipo de arma por uma lista que você vai encontrar para traduzir, se você for o tradutor. Mas o jogador não pode ver nada disso, ele tem que encontrar o jogo pronto. Então ele vai escolher o nome do personagem dele e o tipo de arma você vai ter traduzido. Se é uma espada mágica, 2 espadas mágicas. Agora conta pra gente como foi traduzir A Garota no Trem. Fiz comunicação social e dentro disso eu fiz jornalismo e depois produção editorial, que é tudo a ver com trabalhar numa editora. E eu trabalhei em editoras, mas em jornalismo eu já tinha feito estágio em tradução técnica, ou seja, contrato, jurídico, economia. Depois de trabalhar na editora, as pessoas começaram a me passar freelas de revisão, de copydesk, que é você corrigir só a gramática e os errinhos do texto, já diagramado. E, por fim, eu pedi, poxa, gente, me dá uma tradução, me dá uma chance para eu fazer uma tradução bacana. Aí eles começaram a me passar. Passaram um livro mais ou menos, depois passaram um livro mais legal. Aí chegou na Garota do Trem, no trem. Além disso, você é escritora. Fala pra gente um pouco sobre o seu primeiro livro. Eu tinha 17 anos, estava no ensino médio. Eu estudava num colégio muito de elite, assim, e eu meio que sofria bullying. E aí eu fiquei motivada a fugir um pouco daquilo, escrevendo um livro como, assim, uma atitude, sabe? E eu escrevi um livro baseado na minha experiência pessoal, com personagens que não eram exatamente como uma pessoa que eu conhecia, inventados, imaginados, que se passava todo dentro de um shopping center, e o nome é No Shopping. Simone, eu tô vendo que você trouxe outros livros seus. Você pode contar um pouco do processo de cada um? Claro. Esse aqui é o meu 4º livro, é o On, Um Novo Jogador, que é justamente um livro-jogo sobre videogames. Essa aqui é a versão impressa, mas também tem a versão online, novojogador.com.br, e é de graça. Mas essa aqui tem o walkthrough. Ou seja, né, como chegar nos finais. São 18 finais diferentes. É tipo um você decide, em forma de livro. Muito legal. E esse é o meu livro mais recente, O A Vez de Morrer, que é um romance sobre uma garota designer do Rio de Janeiro que vai cuidar do sítio do avô no interior e acaba ficando por lá. E ela enfrenta muita coisa por ser bissexual. Agora, como você concilia esse tempo para jogar videogame, para traduzir jogos, traduzir livros? Sobra tempo para dormir? Sobra. Eu, inclusive, sou aquelas pessoas que fazem questão de dormir 8 horas por noite. Mas é que, como eu fui sempre freelancer, eu aprendi muito a dividir meu tempo muito bem, assim. Quando eu tô cansada de fazer uma coisa, eu vou fazer outra. Eu também gosto de ficar multitarefa. Qual é o seu conselho como tradutora para aquele candidato do Enem que vai ter que traduzir vários textos que geralmente são bem longos, né? Bom, eu diria para ler muito por prazer. E serve ler ficção, em forma de literatura, livros, jogar jogos em inglês e em português, com bastante texto, porque em algum lugar vai estar o seu livro, a sua ficção. Pode ser jogo, pode ser livro, enfim, qualquer coisa. Agora, conta pra gente, tem algum game que você queira traduzir, que você sonha em traduzir? Gostaria de traduzir, por exemplo, a série Witcher, que é muito boa e tem vários desafios. Porque a língua original dela é polonês. Ela é baseada numa série de livros polonesa, que virou jogo, que depois foi passada para inglês. E livro, tem algum? Olha, no momento eu estou terminando de traduzir o Feminist Fight Club, que eu acho que vai chamar Clube da Luta Feminista. É um livro de não ficção, escrito por uma mulher chamada Jessica Bennett, sobre como as mulheres podem usar pequenas táticas para lutar contra os micromachismos no dia a dia do trabalho. É muito legal. Muito legal mesmo. E para quem quer saber mais sobre o universo da tradução, alguma dica? Olha, eu sugiro fazer cursos e tentar entrar em grupos que fazem fanlation, tradução de fã. Aí serve de jogos, séries, legendas, né? Até livros, enfim. Isso sempre ajuda a pessoa a pegar uma experiência, embora não seja muito uma coisa de colocar no currículo.
Eu mesma comecei com as minhas traduções de fã. Simone, muito obrigado pela sua presença, viu? Parabéns e sucesso. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui. A gente que agradece. É isso aí, galera. O programa tá chegando ao fim, mas nada de game over. Não esquece de ir lá no nosso site conferir os vários conteúdos interessantíssimos que tem por lá. horadoenem.mec.gov.br e até a próxima.